Você sabia que servir é uma arte diferenciada e servir o outro com amor muito mais ainda? E hoje eu vou começar diferente o nosso Por Dentro da Lepa. Presta atenção, tá com sede? Alguém bem ali tá com sede. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, encher aqui a aguinha pro meu convidado, pra mim. Vai que eu fico desidratada. Mais uma. Ó, você viu que já fiz tolice? Já derramei um pouco de água aqui, gente. Misericórdia. O negócio não é tão simples. Calma que eu tenho que respirar fundo. Peguei a bandeja. Ai, meu Deus. Senhor, me ajuda. Calma. Postura. E vamos servir para quem precisa. Ai, meu Deus. Ai, meu convidado é muito especial. Oi, seu Macedo. Oi. Tudo bem com o senhor? O senhor gostaria de uma água? Aceito. Ah, tá. Com licença. Ai, meu Deus, eu acho que eu tô errando. Tá bom. Tudo certo? Tudo certo. Com licença. Eu vou colocar uma água para mim, o senhor permite? Tá ótimo. Com licença. Eu ainda vou sentar. Tô um pouco nervosa. Seu Macedo, eu fiz certo? Fez. Quase. Tá bom. Tá bom. Seu Macedo, eu vou aproveitar e abraçar o seu Macedo, porque hoje o nosso Por Dentro da Lepa é com esse homem extraordinário aqui que vocês vão conhecer um pouco mais, inclusive o departamento dele que serve com amor à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Não sai daí, hein? Gente, que alegria e que satisfação hoje estar aqui no nosso Por Dentro da Lepa para falar com esse homem que eu digo para todas as pessoas aqui dentro que ele é um extraordinário. Não só pela sua leveza em fazer o trabalho, mas em facilitar a vida do outro, porque como eu disse logo no início, servir para mim é uma arte. Quando é feito com amor, é no outro nível. E ele é responsável pela seção de administração de apoio ao plenário. Parece grandão, né? Mas a gente vai entender agora, seu Macedo. Eu costumo dizer, pai d'égua, o seu poder está aqui conosco e a gente conversar um pouquinho. Não tem uma pessoa que a gente se perca aqui dentro da LEP e fala assim: eu queria falar com o seu Macedo. Seu Macedo? Ah, eu sei quem é. Aí vai não sei onde. Ah, não sei quem. O seu Macedo resolve. Ah, mas eu não consegui abrir uma... Chama o seu Macedo. As pessoas têm essa referência com o senhor. E hoje, Por Dentro da Lepa, vai falar justamente um pouquinho sobre a sua história, um pouquinho sobre os bastidores. E um passarinho verde me contou que o senhor está aqui há mais de 40 anos. É verdade? Verdade. Uau! Quantos anos? 42 anos. Eu fiz dia 1º de abril. Meu Deus, sério? 42 anos? 42 e como foi há 42 anos chegar aqui nesse lugar? Olha, para mim foi uma grande satisfação, porque eu vinha de outros trabalhos, né? De outra repartição, que não era particular, não era pública. E quando eu cheguei aqui, vi tudo diferente, mundo diferente. Assim que eu fazia em outros lugares, eu me aperfeiçoei aqui. Sim. E aqui eu tive muitas pessoas que me ensinaram. Eu aprendi, não fui... com o decorrer desses 42 anos, eu tive muitos professores, que me ensinaram a maneira certa de agir, de se sentar, de andar, de servir. O senhor viu que eu tive uma certa dificuldade, né, na abertura do programa de fazer, porque não é uma tarefa tão simples. Aí a minha vida é essa, como eu digo sempre, eu não faço as coisas sozinho, gosto sempre de dizer isso, porque existem pessoas que me ajudam muito, né? E a minha equipe de trabalho, eles fazem tudo aquilo que há necessidade de fazer. Eu passo para eles, olha, serve assim, desse jeito, sempre com um sorriso no rosto, não abra muito a boca, para que os dentes não apareçam muito, que não é muito bom. Então, eu ia levar o farelo, gente, ia levar o farelo, porque o negócio é rir, escancarado demais. Porque aqui é um parlamento, né? Sim. Tem várias autoridades aqui, os deputados, tem pessoas que vêm de fora, tem autoridades, tem senadores que vêm. Então, a gente tem que trabalhar tudo direitinho, normalizar.
Eu ia perguntar para o senhor, quando a gente fala de sessão de administração, de apoio ao plenário, o que exatamente as funções que hoje vocês exercem aqui nesse setor? Hoje, olha, nós aqui, quando eu chego cedo, tem colegas que chegam mais cedo do que eu, porque é pela minha idade que eu já tenho, mas tem colega que chega às 6 horas da manhã. Uau! Né? O Claudinho chega às 6 horas da manhã e o que ele faz? Eu passo a chave para ele, é confiante, todos os meus colegas são confiáveis, todos. Perfeito. Não tenho nenhum dizer assim que eu tenho com dificuldade de ficar com desconfiança, não. Legal. Entendeu? Seja quem for. Você sabe que às vezes a gente tem um que se destaca melhor do que os demais, cada um na sua função. Esse rapaz que sai agora, o Claudinho, ele chega às 6 horas, certo. 6h15. Ele liga o ar na temperatura certa que a gente passa para ele, para não os deputados quando chegar tá muito gelado. E nem quente demais, né? Desliga a televisão, cuida da sala do presidente. Quando eu chego aqui é 10 para as 7, aí eu vou verificar se está correto. Se está direitinho. É uma supervisão, né? Aí tem o pessoal da limpeza que trabalha comigo. São pessoas que vêm para cá totalmente peneirado, entendeu? Porque não pode também a gente trazer qualquer pessoa. Aqui a gente não pode revidar com ninguém. Sim. Se alguém disser, olha, eu não gostei desse copo, está muito fraco, não pode dizer nada, traz outro, leva de volta. Sempre as autoridades e os funcionários têm razão. Nós somos funcionários, nós estamos servindo eles. Então é como você vai, às vezes, no restaurante. Quem tem razão é o cliente. É o cliente. Seu Macedo, quando a gente fala de 42 anos de trabalho numa casa como essa, tão importante, que é a Assembleia Legislativa, acredito eu, e o senhor me corrija sem problema nenhum, tá? Se eu estiver errada, há 42 anos o ritmo era outro, né? O trabalho talvez fosse outro. Se a gente pudesse comparar o que era feito antes, o que é feito hoje, tem muita diferença? Tem, sim, senhora. Porque antigamente aqui, quando eu entrei em 1983, a gente só tinha 2 prédios. Era o prédio principal, o prédio velho, e o Abel Figueiredo, o anexo. Sim. Então, naquela época, a gente trabalhava, acho que mais do que hoje. Entendeu? Porque a gente trabalhava, a nossa função era do plenário, mas nós tínhamos, antes de entrar no plenário, que a sessão era à tarde. Ah, não era de manhã? Não, era à tarde. Ai. Então a gente chegava de manhã e ia fazer outros serviços de expediente, né? E geralmente, vou dar o setor, a gente era lotado na DISEG, na Divisão de Serviços Gerais, e lá tinha várias sessões ali dentro, em 1983. Aí a gente servia o pessoal da seção de transporte, a seção de manutenção, né? E outros levavam o café, ia buscar as garrafas. Quantas vezes nós limpamos geladeira, aquele frigobar. Para manter tudo dentro certinho. Justo. E quando faltava água, nós levávamos água mineral, que antigamente era de vidro, as garrafas de vidro. Uau! Não era de plástico. Caramba. Hoje tem. Então, isso antes de entrar no plenário, que a sessão era à tarde. Aí a gente tomava banho, quem podia, quem não podia. Aí a gente ia verificar o café lá na Copa e levava para o plenário. E de lá a gente só saía lá às 6 horas. E antigamente também, ainda tem mais essa, que a gente distribuía os avulsos nos gabinetes. E tinha muito serviço. Era muita coisa. Hoje é mais dividido, esse mesmo setor se subdividiu? Porque hoje em dia tem, como hoje, já tem a pauta, nós já não entregamos. Tudo que é necessário. Justo, porque tem os sites, tem os computadores. É a modernidade, né? Facilitou. Facilitou um pouco, assim. A gente ainda tem alguns serviços, que tem as comissões, que a gente vai para lá, nossa equipe. É como eu digo sempre, eu não faço mais quase nada. Quem faz são meus colegas de trabalho. Gente, isso é modéstia, não existe. Não existe isso, gente. Eu faço só... Seu Macedo não fazer nada. O senhor e a sua equipe, porque eu só vejo o seu Macedo para um lado, e chama um e o outro, e abre, resolve. Chega quando eu vejo um cafezinho, pai d'égua. Para a senhora ver que agora, nesse momento,
o meu colega ali, o Nivaldo, ele estava lá na multiuso, estava E aí, servindo Nivaldo? lá. Nivaldo o rapaz tá ali. está ali. Aham. E o rapaz que estava aqui comigo, o Claudinho, ele teve que se ausentar. Uhum. E o Leomir, ele estava no auditório João Batista, numa reunião. Uhum. Aí ele ficou aqui comigo, acabou, agora já foi para outra reunião. Entendi. Entendeu? Às vezes nem eu ligo mais para a Copa pedir do café, porque eles mesmos já conhecem. Já sabe como é que funciona essa dinâmica. Só quando falta, seu Macedo, não tem café, não. O que a gente pode fazer? Aí eu não posso. Aí é outra história. É outra Agora deixa eu história. lhe perguntar. No dia de sessão, nós temos várias sessões solenes, especiais, audiências públicas, e nós temos a nossa sessão ordinária às terças-feiras, que é a reunião em que são apresentados projetos. É uma dinâmica diferente, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que é esse trabalho de vocês em dia de sessão ordinária, que é normalmente o dia que está mais lotado aqui também, Sim. né? Eu peço para meus colegas fazer o possível de chegar cedo, que uns que já chegam, Uhum. e não puder se ausentar, principalmente nas terça-feiras. E o que acontece? O procedimento é esse. O rapaz chega cedo, liga o ar. Faz Aí tudo. eu não preciso nem mandar, porque, por exemplo, o Nivaldo é o rapaz que está São sentado quantos na ali. equipe hoje? A minha equipe é composta de 8 pessoas. Perfeito. Tem 5 pessoas que são 5 pessoas que trabalham comigo na sessão e tem 2 copeiros que são os auxiliares. Mas eu trato todos como colegas nossos, a mesma função, apesar Sim. que o salário é diferenciado. Sim. Mas eu trato eles todos com respeito. Isso Às é vezes muito a legal. gente se exalta com efetivo A dinâmica do dia a dia, e com né? copeiro, às vezes. Às vezes eu digo para o copeiro assim, eu digo, copeiro, vocês, a profissão de copeiro não é só para lavar taça, prato. Se a gente for levar na antiguidade, o copeiro, o cara é responsável de servir o rei. Uma função importantíssima. Isso. Era ele que experimentava também as coisas, né? Justo. Isso quantas vezes... Olha, eu acho que é uma profissão meio perigosa, inclusive. Agora não, quando nós tínhamos o mingau, quando a gente fazia suco, antes de levar para os deputados, eu experimentava, para ver se está no ponto certo. Até o café, quando eu não experimento, os meus colegas de trabalho, todos eles fazem isso. E vai ver se está doce, Se está bom, se está porque adequado. se está frio. Porque Sim. aqui tem deputado que gosta de bem quente, tem deputado que gosta Mais não frio. muito frio. Entendi. A gente tem que agradar todos eles. Uns tomam água gelada, outros tomam água mineral. Às vezes o ar fica muito gelado, porque bate muito para a senhora ou bate muito para o senhor. Aí eles me chamam. Aí eu já chamo outra equipe, peço, outro profissional. Para nivelar ali o Para ambiente, ficar um né? ambiente nivelado, para não trazer Perfeito. problema nem para um nem para outro. Posso falar mais? Pode? Graças a Deus que a dona Dani, a nossa diretora de divisão de serviços gerais, ela veio para cá, porque antes... Dani Yasmin. Dani Beijo para Yasmin. ela. Maravilhosa. Gente boa. E quando ela veio para cá, antes dela vir, a gente era o maior sufoco. A gente só não brigava com ninguém, com nossos colegas mesmo, porque a gente não somos assim. Mas tem dia que É a gente só deixa vir. cansativo. Eu Era imagino. 3, 4, 5 reuniões. Imagino. Hoje em dia, a dona Dani tirou esse fardo das minhas costas. O auditório, ela toma conta. Só quando tem muitas reuniões Que vocês vai acabam se ajudando depois, né? o outro, Da mas melhor ela maneira me possível. ajudou muito bastante. Seu Macedo, quando eu abri o programa de hoje falando que servir o outro tem a ver com o amor, né? E eu que sigo o Senhor Jesus, e eu sei que o senhor glória a também Deus. é conectado com isso, e ele nos diz que humilde mesmo é aquele que serve o outro. Serve o outro. E quando se serve em amor, você não só compartilha o que o outro precisa, mas você também recebe isso do outro. A gente percebe pela forma como o senhor lida com os colegas que esse ato de servir é uma extensão de quem o senhor é. E eu queria que o senhor falasse sobre esse servir no plenário, porque eu já soube, como diz a boca miúda por aí, como se diz no popular, que o senhor tem um amor tão grande por esta casa, em servir da melhor maneira,
que até as bandeiras o senhor faz questão de lavar. É verdade? verdade. Queria que o senhor falasse sobre esse amor em servir aqui na Assembleia Legislativa. Olha, porque eu penso assim, eu tenho esse emprego que Deus colocou na minha vida e eu não posso assim desprezá-lo, que é daqui que eu ganho, daqui que eu sustento a minha família. Então eu procuro fazer o máximo de mim, porque as pessoas que me ensinaram, outras pessoas lá, posso dar o nome? Pode. Como a dona Valdete, o Cláudio Seabra, nós temos o doutor Gamboa, nós temos a própria deputada Nazaré. Ela passou para nós, assim, a gente ser humano aqui dentro dessa casa, entendeu? Porque os deputados são os nossos patrões. Então a gente tem que dar tudo de mim. Agora não me importa, tem pessoas que não gostam. Outras pessoas, eu não faço, mas eu não vou para outras pessoas. Entendeu? Eu, como um cristão, por mais que a pessoa seja ruim, a gente não vai acatar a ruindade dela. Sim. E fornecer ruindade. Entendeu? Então aqui eu tenho o maior respeito dentro do parlamento. Respeito mesmo. Eu digo para meus colegas, olha, quando tocar um telefone seu, não atenda dentro do plenário. Deixa no silencioso, se retire. Fora, porque você não é deputado. Nós estamos apenas servindo eles. Se uma pessoa vier aqui na casa, pedir um copo com água, a senhora vai ter toda a certeza que eu sirvo na mesma taça que a senhora vai tomar. Se não tiver copo. Top. Porque eu acho que a gente não pode fazer diferença entre as pessoas. Principalmente um Deus que eu sigo, Jesus Cristo, né? A gente não pode também, a gente ler, estudar, tenta seguir e não faz aquilo que ele pediu. Sim. Então eu faço tudo dentro de mim o melhor possível de ajudar. Agora, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que podem... Eu nunca vi ninguém que assim... são mais difíceis, umas mais acessíveis e tranquilas, né? Eu entendo perfeitamente o senhor. Se nós não dermos o bom exemplo desse Deus maravilhoso que a gente serve, como é que as pessoas vão entender sobre o amor, sobre o servir o outro, né? Então, quando eu ouvi essa história da bandeira, que o senhor tem todo esse carinho e pega e olha se ela está ajeitadinha e abre de um lado e vira do outro. Aí tem a bandeira do Pará, tem a bandeira do Brasil, o senhor tem todo esse cuidado. Quando a pessoa me falou assim, não é só isso. Eu soube, inclusive, que o seu Macedo, ele ama tanto, ele gosta de fazer tudo tão arrumadinho que ele leva as bandeiras para lavar. Eu fiquei chocada, fiquei muito... Achei isso fantástico. Por exemplo, a minha esposa, antigamente era minha mãe. Eu pegava as bandeiras desde lá do prédio velho, né? E porque bandeira a gente não se lava. Bandeira a gente não se lava. Mas eu... Uma limpeza, né? Então o que eu faço? Sempre eu comprei 2 bandeiras. O presidente não gosta. Eu comprei 2 bandeiras, isso já tem há muito tempo. Sim. Que quando a bandeira aqui está já... muito suja, antiga, muito suja. O que eu faço? Eu troco, coloco a nova, que eu já tenho 2 novinhas aí, limpas. Se der qualquer problema, eu levo à minha casa e já tem a posição aí. Para não ficar sem, né? Nós temos assim, por exemplo, eu tenho, a senhora viu que eu tenho um cuidado de permanecer as cadeiras sempre, o assento, tudo baixinho quando acaba a sessão. Eu faço tudo isso. É o senhor! Uma vez quando é outro colega, mas entendi. Faz. Sabe por quê? Não. Porque se a senhora deixar, o deputado é o direito dele. Ele está aqui não é para arrumar cadeira. Ele está aqui não é para pegar essa taça, colocar no lugar certo, na esquerda, na direita. Ele está aqui para fazer o quê? Os projetos. Se concentrar no trabalho dele. No trabalho dele, nós temos que servi-lo da melhor forma possível. Então, quando eles se levantam, ele pode jogar a cadeira, por exemplo, para qualquer lado. Ele não joga, mas se quiser colocar para ali, ele pode. Porque tem gente aí que é para guardá-las. Sim. Então, eu aninho ela todinha. Eu e meu colega, a gente faz isso. Eu, Claudinho, eu tomo outro. A gente coloca tudo arrumadinho, tudo direitinho.
para que, se a senhora vê de um lado para o outro, ficar na galeria e ver tudo desarrumado, você vai dizer assim, olha, tem alguém que repara essa seção aí? Entendi. Vai dizer, poxa, aquele cara que repara essa seção... Não está arrumando direito, né? Ele não conhece muito dos serviços. Aí ele vai pegar para mim. Aí quando acaba... Para o senhor e para a sua equipe, né? Justo. Aí não pode. Não aí pode. A gente deixa tudo arrumadinho, tudo alinhadinho. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Seu Macedo chega aqui perto de 7 horas, anda para um lado e para o outro com a equipe, fazendo tudo aquilo que a gente já comentou aqui, todo o processo, todo o trabalho, vai fazer 69 anos, tá? E o seu Macedo, como ele é ousado, ele decidiu fazer a milha a mais. Ele decidiu que ele não só ia servir muito bem o que ele já faz aqui com a sua equipe afinada, mas ele decidiu, presta atenção no que eu vou dizer, estudar de novo. E isso foi feito, né, seu Macedo, pela Fundação da Escola do Legislativo e, como eu disse, uma jornada um pouco maior, algumas horas a mais na casa, que é a graduação de gestão, né, aqui da Assembleia. E como foi tomar essa decisão com toda essa jornada de trabalho, ainda ficar aqui até mais tarde? Olha, quando o presidente, pode, né? O presidente transformou na faculdade e mandou para as salas quem quisesse participar. E na minha sala já tinha umas 3 pessoas que tinham nível superior, né? Aí disseram, Macedo, poxa, vai, Macedo, vai. Poxa, aproveita essa oportunidade. Meus colegas de trabalho, como a dona do Carmo, o Claudinho, o próprio Claudinho, né, e outros colegas, o Nivaldo, todos os meus colegas me incentivaram. Aí eu cheguei e conversei com a minha esposa e disse, por que tu não aproveitas? Aproveita e faz, porque é bom. Eu digo, olha, vida, eu vou sair daqui de casa 10 para as 7, vou chegar às 11 horas, todo dia. Aí... De segunda a sexta, de segunda né? a sexta. Aí preparei Deus. Documento, né? A senhora sabe que quando eu estudei administração no Colégio Orlando Bittar, em 1980 eu tirei meu 2º grau. Caramba! E de lá para cá nunca mais estudei. A gente pegar assim, das 6h30 da tarde até 10 da noite, é meio ruim. Para quem tem menos idade já é difícil, imagine com a carga puxada quanto a do senhor. Eu até cochilava várias vezes. Aí eu consegui conciliar. Aí as professoras, os professores, encontrei muitos professores legais comigo, disseram, vai, seu Macedo, a gente estamos aqui, vai te ajudar, tire, me incentivaram. Aí depois comecei a estudar, aí uma colega aí do setor daqui do departamento, do cerimonial, disse, Macedo, não desista, porque eu tenho mais de 40 anos e estou estudando. Se o senhor, claro que ela é mãe, mas se o senhor desistir, vai ficar difícil para mim. Porque essa foi boa. Dizer assim mesmo, poxa, eu tenho 40 anos. E se o senhor não desistir, é um incentivo. É o meu incentivo. E, inclusive, a gente aproveita esse momento para mostrar um pouquinho do dia da última aula de vocês da Saudades. As imagens que você acompanha agora são imagens da última aula simbólica da turma do seu Macedo. A própria presidente da FELEPA, que é a professora Betânia Fidalgo, né, e toda a equipe da Fundação. E tem o grande dia, que foi no Teatro da Paz. Esse dia eu fiquei muito emocionada. Nós fizemos a transmissão pela TV Alepa e foi extraordinário para mim. Eu acho que um dos momentos, assim, não só emocionantes para vocês que entram num teatro tão suntuoso quanto é o Teatro da Paz, mas é você entrar com a família e saber que, mesmo que seja difícil e duro e cansativo, valeu a pena. Valeu a pena. 107 pessoas naquele dia, naquele teatro, se formaram. E eu fiquei muito, muito emocionada em ver o senhor como orador da turma. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco para a gente sobre isso, porque
Estudar hoje não é fácil. Uma jornada de trabalho puxada não é fácil. Fazer como o senhor faz o seu trabalho não é simples. E com a maestria como o senhor faz, e estar naquele momento, naquele púlpito ali, que eu estou chamando de púlpito, e lendo aquela mensagem, para mim foi muito, muito, muito emocionante. Eu queria poder lhe dizer isso, como eu disse no dia, e hoje eu compartilho aqui no nosso quadro Por Dentro da Lepa, essa história linda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse dia da formatura conosco. Olha, começou assim, começou assim, quando eu me matriculei, né, fui para as aulas, passou as primeiras provas, o pessoal disseram: Macedo, o senhor que vai ser orador. E o susto? Eu disse: rapaz, tem tanta gente boas aí, com pessoas, tem pessoas lá que estão estudando que já são formadas. Tem grandes oradores, tem pessoas que pegam um papel e eu vou deixar furo. Sim. Aí os professores disseram: não, senhor Macedo, alguns disseram: se depender de mim, é o senhor que vai ser orador. Eu disse: olha, meu chefe, dê esse fardo para outras pessoas. Aí me esqueceram, foi logo no primeiro ano, esqueceram. Aí quando eu vi... Acho que deixa esse fardo para lá. Aí quando eu vi o cara dizer: senhor Macedo, o senhor que vai ser orador. E já era praticamente amanhã. Eu disse: parceiro, pelo amor de Deus, mande outra pessoa, seu Marcelo, né? Deixa outra pessoa, meu chefe. Não, Marcelo, é você que foi escolhido, você que vai ser. Fale o que você achar melhor. O que você achou. Aí eu peguei no decorrer desses 24 meses, né? E fui fazendo. Aí eu mandei para ele, disseram: Macedo, tá tudo bem, faça isso. A senhora sabe que eu pedi para Deus. Ele me falou no sábado: eu pedi para Deus, em nome de Jesus, que me tranquilize, me acalme e me dê assim uma sabedoria na hora, para que eu não possa te envergonhar. Que eu vou ali para o púlpito, eu posso te envergonhar. E eu sigo Jesus Cristo, eu tento seguir Jesus Cristo. Sempre eu falo para todo mundo: que Deus te acompanhe, que Jesus te acompanhe. E se eu vacilar ali, eu posso te envergonhar. E não quero me envergonhar, porque, você sabe, ninguém é unânime. Ninguém é unânime. Então, me dê uma tranquilidade para que eu possa me sair, não ser melhor do que ninguém, mas fazer aquilo que é o certo. A senhora sabe que quando me chamaram, a senhora me chamou, aí eu fui, fiz o meu recado, me senti assim, muito calmo, tranquilo. Foi lindo. Não senti nervosismo nenhum, né? Até minha esposa estava lá, minha filha também estava lá, mas eu não senti nervoso, sabe? Eu senti uma calmaria. Até disse para a dona Silvia do cerimonial: eu não faça mais isso, dona Silvia. Não faça mais isso, porque não é muito... Eu sei que foi bacana ali, mas... Foi difícil. Foi difícil, porque eu recebi a resposta há quase 48 horas. E eu agradeço a todos de um modo geral. E obrigado, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que colocou o presidente Francisco Melo, Chicão, e a equipe que trabalhou com o presidente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu gosto de conversar muito, meus colegas falam que eu falo muito. Mas, em termos assim de me tranquilizar naquela hora, a senhora sabe que eu falei ali, tinha mais ou menos umas 700 pessoas ali. Eu acho. E eu só vi isso, disse mais sério, que se tivesse o doutor, o governador, eu digo: rapaz, aí vai ser ruim. Ai, seu Teve uma hora, minha Macedo, chefe, que eu amoleci, mas talvez ninguém notou. Foi na hora que o presidente, ele saiu, que não era para sair dali. Ele saiu e foi até a mim. Daí eu fiquei assim... Fiquei um pouco emocionado.
porque eu vim assim, um simples servidor, né? Como muitos queriam estar ali. E naquela hora que o presidente ele se saiu do local onde ele estava e foi até a mim. Só que muita gente não notou. Mas o velhinho quase que... o velhinho quase que se emociona muito, mas eu me tranquilizei e agradeci e falei umas palavras depois e me tranquilizei. Mas se for olhar nas imagens, as imagens vai dizer que não é fácil, não. Não, não é. Seu Macedo, eu queria agradeço. Me despedir do senhor nessa gravação e dizer que essa casa é incrível também porque o senhor é incrível. Muito obrigado. Que a Assembleia é o que ela é, a forma como nós recebemos as pessoas tem a ver como o senhor recebe e cuida desses parlamentares. Obrigado. Eu queria que o senhor soubesse da alegria da TV Alep, da rádio, porque esse conteúdo ele é multiplataforma, em poder ouvir um pouco da sua história e dizer do orgulho de eu estou aqui como presidente da Fundação de Rádio e TV, os nossos colegas que estão filmando a gente hoje aqui, que muitos já são servidores da casa há um tempo, da alegria de conversar com o senhor e ouvir a sua história. Muito obrigado. A gente vai terminar esse programa assistindo o momento extraordinário do seu Macedo naquele dia no Teatro da Paz, para a gente fechar com chave de ouro o programa de hoje e dizer para vocês que esse foi o nosso Por Dentro da Lepa de hoje, que eu tô toda borrada, que eu já chorei litros aqui conversando com o seu Macedo e valeu, pai. Valeu, bem. Valeu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que a paz de Cristo é com todos vocês. Amém. Obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigado. Que Deus continue lhe abençoando. Amém. Em nome de Jesus.